Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sinais dos Tempos. Deixe o seu like, porque esse vídeo é super importante, tá? Vai esclarecer realmente tudo aquilo que muitos estão dizendo que já aconteceu, tá? Muitos estão dizendo que já aconteceu, 13 de agosto, né? Já foi assinado, tá? E neste vídeo você vai ter a comprovação definitiva de que realmente nada aconteceu e aquilo que aconteceu, que foi só conversações, né? Até isso já está ruindo. Tá? E isso é para vocês que colocam homens em pedestais, homens aí acima, né? Enfim, elegem para vocês que são adoradores de homens, seres especiais no mundo, tá? Seres que possuem stream com Deus 24 horas, toda hora Deus está falando com eles. Isso é para acabar com isso para vocês, tá? E pararem de vir aqui no meu canal, né? E dizer que você vai pagar por isso, Deus vai te... Vai, sabe? Enfim, como se fosse uma macumba gospel, tá? Então, isso é pra acabar com isso. E no final do vídeo eu vou passar pra vocês este vídeo aqui. Olha só, este vídeo aqui, tá? Mostrando realmente o que os rabinos, o que a comunidade judaica, principalmente religiosa, está aguardando que aconteça em 24, tá? Aguarda aí, fica até o fim desse vídeo, porque esse vídeo é super importante para esclarecimentos, tá? The Time of Israel. Relatório. Sauditas suspendem negociações de normalização de Israel sobre questão palestina. Calma aí, vamos lá. Site de propriedade saudita diz que a recusa do governo linha dura de Netanyahu em fazer quaisquer concessões aos palestinos está no cerne da decisão de Riad de se retirar. Israel disse confuso. Netanyahu entrou no governo, não foi para ceder nada, a não ser que tivesse ou tenha algo muito relevante para eles. Ele entrou para poder fazer o grande reinado de Israel, a grande Israel. Não foi para distribuir terra. E se distribuir alguma terra para a Palestina, vai ser uma bem, sabe, bem assim, rústica, uma situação bem complicada, em troca de algo muito grande, que é o acesso ali ao Monte do Templo. Isso aos nossos olhos, tá? Não vou dizer que é o que não é o que nós interpretamos. E aqui, olha, embaixo diz o seguinte: a Arábia Saudita teria dito ao governo Biden que está congelando as negociações de normalização indireta com Israel. Ou seja, o que tinha antes, tá, era só uma negociação de normalização indireta. Não foi nada de assinatura, não foi nada de algo definitivo, não foi nada. Tanto que não é que eles já até estão congelando isso, mediadas pelos Estados Unidos. Porque o governo linha dura do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não está disposto a fazer quaisquer concessões aos palestinos. De acordo com a reportagem do domingo do jornal Elaf, de propriedade saudita, citando funcionários do gabinete de Netanyahu, os Estados Unidos informaram Israel sobre a posição saudita. Afirmou que Israel estava confuso com a medida, acreditando que os sauditas estavam preparados para avançar com a normalização dos laços sem ligá-la ao processo na questão palestina. Tá? Então, a situação tá desse modo. Os relatórios do correspondente israelense do jornal com sede em Londres destacou a insistência dos ministros de extrema-direita Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, aqueles dois que a gente sempre fala, para que Israel não faça quaisquer concessões aos palestinos, acrescentando que se progresso com Ramallah, não poderia haver progresso com Riad.
No mês passado, Netanyahu indicou que estava aberto a gestos aos palestinos se um acordo de normalização com a Arábia Saudita dependesse disso, e deu a entender que não permitiria que os membros da coligação bloqueiem o acordo. Acho que é viável ter isso e acho que as questões políticas irão bloquear isso? Duvido, disse Netanyahu ao Bloomberg News. Se houver vontade política, haverá uma forma política de alcançar a normalização e uma paz formal entre Israel e a Arábia Saudita. Acho que há espaço suficiente para discutir possibilidades, acrescentou. O comentário de Netanyahu estava de acordo com o que o ministro das Relações Exteriores, Eli Cohen, disse no dia anterior em uma entrevista com Elap, que é frequentemente visto como um canal para mensagens públicas entre Israel e Riad. A questão palestina não será um obstáculo à paz, disse Cohen. Também provamos isso nos acordos de Abraão. Todos temos interesse em melhorar a vida na Arábia, nas áreas da autoridade palestina. Mas os parceiros de coalizão de extrema-direita de Netanyahu descartaram qualquer compromisso com os palestinos. Isso é o Smotrich, tá? Não faremos qualquer concessão aos palestinos, é uma ficção, disse Smotrich, que lidera o partido de extrema-direita sionismo religioso, a rádio do exército, no mês passado. Smotrich disse que, embora Israel esteja interessado no acordo mediado pelos Estados Unidos com Riad, não tem nada a ver com a Judéia e Samaria, referindo-se à Cisjordânia pelos seus nomes bíblicos. No entanto, nas últimas semanas, os sauditas intensificaram seu envolvimento com os palestinos. A Arábia Saudita será a co-anfitriã de um evento à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas esta semana, focado na renovação do processo de paz israelo-palestino, disseram 3 diplomatas da ONU no The Time of Israel na quinta. Tá? E aqui diz que o nome do evento é Esforço do Dia da Paz para a Paz no Médio Oriente, certo? E aqui vem falando sobre isso, olha, sobre esse encontro, tá? Que terá aí entre eles. No mês passado, o embaixador da Arábia Saudita na Jordânia começou a servir como o primeiro embaixador não residente em Riad junto dos palestinos, bem como seu primeiro cônsul-geral não residente em Jerusalém, tá? Enfim, a situação é essa. Teve aí um início de negociação de normalização indireta. Houve uma conversação. E aí, de repente, a Arábia Saudita não tinha a Palestina. Aí, de repente, a Arábia Saudita colocou a Palestina no meio. Tá? Não sei se para melar, não sei se é para realmente conquistar algo para a Palestina. Todo mundo estava empolgado. Né, o Abbas estava empolgado, olha, poxa, vamos conseguir algo e tal, mas, né, os Smotrich e o Ben-Gvir, certo? Que são os ministros que deram suporte para a eleição do Netanyahu, né, para ele voltar pro governo, né? E foram eles que deram suporte. Eles são quase que adorados lá em Israel, né? Pela sua linha radical, pela sua linha dura, pela sua linha patriota, pela sua linha, sabe, de querer realmente defender o território de Israel, de querer trazer aí esse grande reinado, de querer preparar o caminho para os cumprimentos proféticos lá do povo de Israel. Então ele é realmente uma pessoa conclamada ali, né? Assim também como, calma que eu vou passar esse vídeo, como o Smotrich. Ele pra direita, eles são os caras, tá? E aí a situação tava ocorrendo, Netanyahu ali, sabe, conversando, eles falaram, como é que é? Calma aí, não é assim não. Nós não estamos né, dispostos a oferecer nada assim, dessa forma não. E aí, com isso foi congelado até aqui a situação aí das conversações. Estavam conversando, tá, sobre as negociações que eram indiretas com Israel ainda, mediadas pelos Estados Unidos.
Não tem nenhuma assinatura, não tem nenhum acordo fechado, não tem nada. Eu estou utilizando as mesmas plataformas utilizadas por outros para dizer que já aconteceu o acordo, tá? E essas mesmas plataformas que supostamente disseram que já tinha acontecido o acordo, estão dizendo que não tem nenhum acordo e agora foi congelado. Qualquer iniciativa de se iniciar a negociação de normalização, que ainda estavam conversando, não tem nada fechado e nada assinado. Tá? Aí, com mais essa prova aqui para vocês, né? Vocês só realmente ficam acreditando em situações se vocês quiserem, tá? Aí já entra algo pessoal de vocês, de amor a seres humanos, né? Aquele sentimento de adoração a seres humanos, certo? Aí é com você, tá? Olha só. Comitê da ONU vota a favor da inscrição das ruínas da antiga Jericó na Palestina como patrimônio da humanidade. A decisão não deve agradar Israel, que controla o território, mas não reconhece um Estado palestino. Uma conferência Unesco votou a favor da inscrição das ruínas da antiga cidade de Jericó, na Cisjordânia, como patrimônio mundial da humanidade. Vocês têm que entender, tá, que essa elite, tem uma elite aí mundial que não quer ver nada de Israel. Muito pelo contrário. Para eles, sabe? Na verdade, eles queriam até que desaparecesse. Entende? E aí fica um povo, né? Uma parte aí da elite querendo isso, e outra parte que é controlada por trás, até pelos próprios judeus, querendo fazer aí o cumprimento profético, e fica nessa situação. Jericó é uma das mais antigas cidades continuamente habitadas no mundo e situa-se numa parte da Cisjordânia ocupada por Israel, que é administrada pela Autoridade Palestina, reconhecida internacionalmente. A inclusão na lista refere-se ao sítio arqueológico de Tel El-Sultan, situado na proximidade, que contém ruínas que remontam ao 9º milênio antes de Cristo. A decisão foi tomada numa reunião do Comitê do Patrimônio Mundial da ONU, em Riad, na Arábia Saudita, sob o auspícios da Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a Cultura, Unesco. Olha só, tá? A decisão não deve agradar Israel, que controla o território, mas não reconhece. Recorda-se que Israel abandonou a Unesco em 2019, acusando-a de ser tendenciosa, de menosprezar a ligação do país à Terra Santa. Israel também se opôs a aceitação da Palestina como Estado membro da Unesco em 2011. No entanto, Israel continua a fazer parte da Convenção dos Patrimônios Mundiais e enviou uma delegação à reunião de Riad, certo? Israel conquistou a Cisjordânia, bem como Gaza, Jerusalém Oriental, na Guerra do Médio Oriente em 1967. Os palestinianos querem os 3 territórios para o seu futuro Estado. Israel considera a Cisjordânia como um coração bíblico e cultura do povo judeu. Estão toda hora tentando limpar ali a Cisjordânia. Há mais de uma década que não se realizam negociações de paz sérias ou substanciais em Israel, e atualmente liderado pelo governo mais nacionalista e religioso da história. Olha os dois ministros, o que torna quase inimaginável qualquer passo no sentido de criação de um Estado palestino. A moderna cidade de Jericó é uma das principais atrações para o turismo nos territórios palestinos, tanto pelos seus locais históricos como pela proximidade do Mar Morto. Em 2021, a Autoridade Palestina inaugurou grande obra de renovação de um dos maiores mosaicos do Oriente Médio num palácio de Jericó que remota ao século XVIII. Tá? 8, na verdade. Século 8. Certo? Então, meus irmãos, é isso, tá? A situação lá é essa, sem acordo, tá? Muito pelo contrário, Nações Unidas aí avançando ali nos territórios e Israel tentando limpar a Cisjordânia para justamente trazer esse grande reinado de Israel. Essa é a situação de agora, tá?
E vamos finalizar o vídeo com este aqui, tá? Onde o Rabi Mendel Kessin fala o seguinte, olha, Rabino afirma que Trump iniciou o processo messiânico. Trump voltará em 24, tá? E aqui, bora ver se a gente consegue aumentar aqui para vocês verem. Trump started the messianic process. Deixa eu traduzir aqui rapidinho. Não é isso. Acho que eu vou aumentar aqui pra gente poder ler. Bora ver. Trump started the messianic process. Trump iniciou o processo messiânico porque as pessoas não percebem. Ele vai falar muitas coisas aqui árabes, judaicas, tá? Muitas palavras, muitas, enfim, que são deles. Mas o que importa é a gente entender o que tem a ver Trump, Messias, acordos de Abraão. Será que eles estão aguardando que os acordos de Abraão tragam o Messias? Esse é o acordo que trará o Messias deles? Doing tshuva, which I've said many times and so on. So therefore, this is what is happening. And to show you, and remember the main job of Esav, even though he became a Russian, will be Rab Yavrit Soya. The older will serve the younger. That's the prophecy. That means in o mais velho servirá ao mais jovem, essa é a profecia. Que significa que no final das épocas, deve ser o final dos tempos, terá que fazer chuva e ajudar o povo judeu a fazer o decréscimo, e isso que é, portanto, o fim dos tempos. Como ele é traduzido, né? Então tem alguns termos que pra gente não tem sentido, mas pra eles tem. Ó, chuva que eu sinto que é Trump, o acordo de Abraão é inédito, que ele fez isso quando ele voltar, no que eu sinto que ele vai e termina o trabalho. Nem pense em contar com ele até lá, vai muita água passar por baixo daquela ponte e assim por diante. Você sabe que há muitas razões pelas quais os cientistas nem mesmo o desafiam, porque para o bem dele ele não deveria, é um erro muito grande. Enfim, e aqui continua falando sobre isso, enaltecendo aí o Trump. O Trump para eles é como se fosse um tipo de Ciro, né? Que ajudou o povo de Israel, né? E para eles, tanto que tem até uma moeda do rosto do Trump lá, de comemoração, né? Sobre o que ele fez em relação a colinas de Golã, né? E reconhecimento de Israel como uma terra de Israel, reconhecimento de Jerusalém como realmente pertencente a Israel. Então ele é super considerado lá no território, né? E aí, resumidamente, o Rabino está dizendo que a era messiânica começou com o Trump. Trump voltará em 2024 e junto com os acordos de Abraão que ele começou ali, junto com Jared Kushner, toda essa situação ela vai de uma forma continuar e crescer, e tudo isso trará aí o Messias dos judeus, tá? Justamente se adequando àquilo que a gente também pensou e que a gente está trabalhando nisso há muito tempo, certo? Desde quando surgiram um pouquinho antes os acordos de Abraão, né? Eu sempre falei que os acordos de Abraão ele tem grande chance de ser os acordos que trará esse Mashiach, que trará o terceiro templo e, consequentemente, né, fará com que as profecias judaicas que os próprios judeus estão aguardando acontecer se cumpram, né? Para eles vai ser uma maravilha, porém para nós será algo ao contrário deles, né? Porque aqueles que não adorarem ao único Deus e tiverem outros deuses, né, de adoração, esses vão se enquadrar nas 7 leis de Noé, cujo uma delas é realmente a situação de adoração a outros deuses
e a pena é essa, tá? Então, cristãos, por exemplo, que tem como porta dos céus Yeshua, ele é a porta dos céus, ninguém vai ao Pai senão por ele, nós estamos fadados se essa profecia deles acontecerem, né? Onde o Mashiach reinará de Israel o mundo todo. Todos deverão se tornar judeus, seguidores da Torá, certo? E servir aos judeus, como se fosse uma recompensa de tudo que eles passaram, de todas as perseguições, de todos os problemas que eles enfrentaram. Então, a lei da volta, a lei da recompensa, né? Os goíns, que somos nós, serviremos aos judeus. Cada um terá uns 20 a 30 goíns para servi-los. É isso que eles estão aguardando que aconteça. Não adianta dizer que não, mas no fundo é isso. Tá? E aí, estamos verificando que eles estão colocando todas as suas forças para que o Trump volte em 2024 e continue aí toda essa situação da reconstrução da grande Israel e do reinado de Israel. Tá? Trump com os Estados Unidos só são os cavalos de Israel, certo? Ou dessa elite aí religiosa desta nação, tá? Então, meus irmãos, até agora está congelado, certo? A situação ali de Israel e Arábia Saudita, os acordos de Abraão, tá? Está congelado as negociações de normalização, ou seja, a normalização não aconteceu, tá? Nada foi assinado, nada tem de acordo fechado no oculto, nada disso, tá? E quem está dizendo são as mesmas plataformas que há um tempo atrás, supostamente, aos olhos de alguns, disseram que já estava assinado e que tudo já estava realmente fechado. Aí, meus irmãos, minhas irmãs, né? Acredita quem quiser, certo? Isso pode reverter? Pode. Mas, até agora, aquelas conversas para negociação estão congeladas. Imagina uma assinatura. Imagina um acordo fechado. Se só para conversar já estão congelados, porque colocaram a Palestina no meio e para os ministros, para o lado religioso ali, que quer a grande Israel, não caiu bem em dividir terra. Imagina uma assinatura. Tá? Então, era essa informação que eu queria trazer para vocês, tá? Diretamente do The Time of Israel, site usado para dizer que já aconteceu alguma assinatura, e agora ele está dizendo que só a conversa já foi congelada. Imagina alguma assinatura. Era isso que eu ia falar para vocês, que todas essas informações que eu trouxe aqui, né, dos rabinos de Israel, enfim, sirva para que nós possamos compreender e entender os sinais, não nos agoniarmos, não entrarmos aí em angústia, em, ansiedade para situações, porque a própria palavra diz, tá? Não caiam em outros evangelhos. Deixa eu só ver aqui o meu teclado que ele saiu. Não caia em outros evangelhos que são pregados aí, tá? Já existe o evangelho, certo? Que diz, que deixa bem claras as situações, tá? As pessoas, eu entendo que as pessoas, elas querem que as situações aconteçam logo. Eu entendo, tá? Eu sei que às vezes há essa ansiedade, certo? Mas por conta disso, qualquer novo evangelinho, né, por aí, evangelho falso, né, coisas que mudam o verdadeiro evangelho, coisas que deturpam o verdadeiro evangelho, qualquer sopro de outras doutrinas, né, entra no ouvido e a verdadeira se torna como um comichão,
Sabe? A pessoa, isso aqui não tá legal, não é, tá errado. O que tá errado é o que o meu profeta tá dizendo. Certo? Eu não sou profeta de nada. Eu não sou escolhido de nada. Eu sou só um servo inútil que tenta ser útil. Tá? Eu sou só um servo inútil que tenta ser útil. E aí diz aqui a palavra, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes venha a apostasia e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá? Então, meus irmãos, a gente fica falando, mas é difícil. O amor, né, humano, o amor, certo? A certas situações, né? Se eu me chamasse de profeta, de escolhido, o nosso canal teria 15 mil visualizações, 10 mil visualizações. Porque as pessoas, elas são sedentas disso. São sedentas. Se eu me autotitulasse como, sabe, alguém super importante para cumprimentos proféticos, sabe, a boca de Deus, o escolhido que vai cumprir profecias, aquele que vai fazer isso, estaria com 10, 15 mil pessoas vendo. Essa é a realidade. Tá? Enquanto os protestantes falam que os católicos adoram imagens, adoram mortos, os católicos dizem que os protestantes adoram vivos. Tá? Tanto um quanto o outro estão corretos. Certo? Então era isso que eu ia falar para vocês. Que Deus possa tocar em nossos corações, que Ele possa ser o único norte, né? Que a sua palavra seja, certo, a única luz para o nosso caminho. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Até... Ih, ficou congelado. Minha imagem ficou congelada. Tá? Mas tudo bem. Eu acho que ficou uma boa parte aí. Deixa eu redefinir aqui. Bom, deu um probleminha aqui na câmera, mas uma boa parte ficou, tá? Boa, né? Deu pra ver aí sem estar congelado, né? Mas acontece. Eu não vi. Deixa eu só ver para me despedir de vocês aqui. Deixa eu ver se volta. Ó, tá congelando. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho, gente. Pronto. Só para despedir de vocês aqui. Não sei quanto tempo ficou. Espero que tenha ficado pouco tempo congelado. Mas é isso, acontece. O que importa é o que eu falei, tá? Então era isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. E já congelou de novo. Deus abençoe. Até a próxima. E tchau, tchau. Levante a cabeça e segue teu caminho. Não andarás sozinho, porque Deus sempre vela por você.